Olá, pessoal. Então, na última aula nós implementamos o port do sistema operacional que nós criamos para o processador Codefire V1, né? Mas tem um detalhe que acabou passando, justamente porque aquele processador anterior, o HCS08, ele não permitia interrupções alinhadas, né? Então, como vocês podem ver aqui no registrador de status do Codefire V1, ele tem níveis de interrupção que vão de 0 até 7, sendo a prioridade 7 a mais prioritária, né? Então, quando eu tenho essa situação em que as interrupções têm diferentes prioridades, uma interrupção pode interromper a outra. Uma rotina de tratamento de interrupção pode interromper uma outra rotina de tratamento de interrupção. E algo que fica claro no nosso código anterior é que toda interrupção pode causar troca de contexto. Então, a gente vai ver agora uma alternativa do que eu posso fazer para que não ocorra a execução do escalonador em todas essas interrupções. Porque, na verdade, se uma, duas ou três interrupções foram interrompendo as outras interrupções, quando eu for saindo dessas rotinas, pelo nosso código anterior, vai acontecer a execução do escalonador em todas essas saídas, né? E o que eu gostaria é que o escalonador só fosse executado quando eu saísse da última interrupção para voltar para as tarefas. Então nós vamos ver uma alternativa de como é possível fazer isso no código que nós já temos implementado para o processador Codefire V1. Ok? Então vamos lá. Bom, então, para quem não se lembra, esse aqui é o nosso código principal, que instala 3 tarefas, né? E se eu for para o port, eu já tenho a solução aqui implementada, né? Vocês vão ver que na instalação da tarefa eu adiciono um dado a mais aqui na instalação da tarefa. Tá? Para que isso? Bom, geralmente existe nos compiladores alguma opção via Pragma ou algum outro tipo de ferramental de programação para que eu consiga bloquear a interrupção exata, ou toda e qualquer interrupção, exatamente no momento que eu entrei em uma interrupção, né? O porquê isso, né? Então, porque se eu entrar na interrupção de troca de contexto e eu estiver executando isso aqui, e no meio dessa conta aqui, no meio desse código, eu fosse interrompido pelo timer, o timer também iria tomar essa decisão de talvez trocar contexto, né? E eu não quero que isso aconteça, eu não quero que o escalonador e o salvamento de contexto e o restauramento do contexto aconteçam em todas as interrupções quando uma interrompe a outra. Eu só quero que isso aconteça na última. A estratégia que os sistemas utilizam é uma variável que se chama nesting alinhamento, né? Uma variável do sistema, né? Nesting, que é incrementada na entrada das interrupções e decrementada na saída. Quando essa variável é zero, então eu executo o escalonador, porque aí eu posso tomar a decisão de trocar contexto, porque ela é a última interrupção, né? Então, se eu estou na interrupção de tempo, incremento essa variável, um pouco que depois ocorre uma outra interrupção, seja ela DAD ou outra coisa, eu vou lá e processo, ela também vai incrementar essa variável e vai ter 2 na variável. Quando eu sair dessa outra interrupção, eu vou ter 1. Então, eu vou voltar para cá. Quando eu decrementar essa variável e tiver 0, é que eu executo o escalonador, né? Essa é uma das estratégias que vários sistemas utilizam. Qual que é o problema, pessoal? Que quando eu chego nessa linha de código aqui, que é a primeira linha, isso aqui é uma macro de pré-compilação, né, pessoal? Então, isso aqui não é código. Então, eu abro chaves aqui, a primeira linha de código é isso aqui. A questão é, essa é a primeira instrução que vai executar na interrupção? Não é. Vocês se lembram que o abre chaves, ele salva um pouco do contexto.
Então, como esse abre-chaves tem código, tem instruções de assembly, pode acontecer uma interrupção antes de eu conseguir incrementar essa variável. Então, essa operação não vai ser atômica e isso não é desejável. Então, nesse compilador que eu estou utilizando aqui, eu posso, em vez de usar interrupt void ticktimer, eu posso usar um pragma trapproc. Isso aqui vocês têm que analisar o compilador dos processadores. E esse pragma aqui, além de fazer o papel de interrupção, ele garante que a primeira instrução dessa interrupção é uma instrução que bloqueia toda e qualquer outra interrupção. E isso garante que eu consiga incrementar essa variável nesting antes de ocorrer outra interrupção. Como é que eu posso ver isso acontecer, isso funcionando? Eu vou usar de novo a técnica, eu vou chamar um yield. Só que um yield de uma interrupção que agora é trapproc e não interrupt. Eu mudei um pouco o processamento dela, a forma com que ela é processada. Então vamos lá. Vou colocar um breakpoint aqui na interrupção de software. Vejam que ela ficou no trapproc lá, porque eu tenho um if-def, se o alinhamento está habilitado, eu defino assim, se não, eu defino assim. Então, caí aqui. Então, notem, pessoal, que eu tenho uma instrução aqui, e ela traz como argumentos o 2700. Notem que o 2 significa o modo, digamos assim, não seria superusuário, mas o modo supervisor do sistema. E 13 é a prioridade dessa interrupção. Então, quando eu executar essa instrução aqui, ela vai passar essa interrupção para a prioridade 7. Então, isso aqui vai subir para o nível máximo de prioridade. Então, essa interrupção aqui não pode mais ser interrompida. Só para vocês verem o que essa instrução faz, eu vou colocar lá na pilha dessa tarefa, na pilha atual do sistema, o que vai acontecer. Então, notem que ocorreu a interrupção e foi salvo o PC e o registrador de status. Então, anteriormente, dentro da tarefa, o nível de prioridade de interrupção é 0, porque eu não estou dentro de uma interrupção, estou dentro de uma tarefa. Quando eu executo essa instrução aqui, além de mudar isso aqui para 7, eu salvo esse valor anterior aqui na pilha. Então, como pode ser visto, o 2300 foi salvo na pilha. O que isso significa? Que daqui a pouco eu posso restaurar a prioridade dessa tarefa. Eu preciso incrementar aquela variável nesting e depois eu posso voltar à prioridade anterior. Então, essa instrução aqui é bem interessante. E notem que o que é feito depois, é salvo o D0 ao D2, o A0 ao A1, que nem era salvo anteriormente. Só que agora eu aloco 24 bytes e não mais 20. E esse salvamento ele é da pilha deslocada de 4. Então isso aqui não vai ser apagado, ele vai salvar o resto do contexto a partir dali. Então, bom, tá lá. Tá aqui o resto do contexto sendo salvo. Isso que ainda falta o complemento, Ok, pessoal? Então, o que dá para perceber? É que fica aqui na pilha essa informação da prioridade anterior antes de eu bloquear todas as interrupções. Então, vamos voltar aqui ao nosso código. Vou tirar esse yield, que não faz parte, foi só um teste. Então, pessoal, é por isso que no meu port aqui, quando eu tenho nesting ativo, vamos chegar na interrupção. Quando eu tenho nesting ativo, instalar uma tarefa significa colocar o PC, o registrador de status e deixar um espaço, que eu iniciei com 0, para aquela informação que vai ser salva do nível de prioridade da interrupção que eu estou entrando. Então, o meu contexto aumentou em 4 bytes, como pode ser visto no simulador. Ok? O que mais que muda no port, pessoal? Então, algumas coisas mudam. O dispatcher, essa parte do dispatcher não muda, mas essa aqui muda.
Porque agora eu despacho 24 bytes e não mais 20. Né? Então, antes eu tinha 20 aqui. Né? Salvar o contexto muda um pouco também, pessoal. Porque como eu tenho um outro deslocamento de 4 bytes, em vez de deslocar 40, eu vou deslocar 36. Né? Então, isso vai ficar um pouco mais claro depois. E restaurar contexto é a mesma coisa. Em vez de 40, eu vou usar o número 36. Então, vocês já vão entender por quê. Pela forma que o compilador implementou. E o resto não muda. Né? O resto não muda em nada. Então, vamos lá. Vou executar esse código aqui. Vou chegar aqui no despacho. Então, entrei aqui. Executei o escalador e vou começar o despacho. Então, a primeira coisa que vai acontecer é mudar o stack pointer, como a gente já viu várias vezes. Agora o stack pointer é da tarefa que vai assumir. Eu vou colocar lá 801 BC. Então está aqui a pilha que vai ser despachada com o D3, o D4, D5, D7 até o A6, depois D0, D1, D2, A0, A1, aquele espaço vazio, o registrador status e o PC. Né? Então, vou executar esse despacho e, bom, caio na tarefa 3. Né? Então, notem que a pilha agora, ela está bem no início da pilha, né? Ela está aqui porque eu já despachei tudo que está aqui. Né? Ok. Então, quando que vai acontecer uma troca de contexto aqui? Quando eu chamar o delay. E quando eu chamar o delay, eu vou cair aqui. Então, bom, tá lá, ó. Bloqueio da interrupção. Né? Então, vai acontecer o bloqueio da interrupção aqui e essa informação aqui vai ser salva na pilha. Vamos ver acontecer. Pronto. Salvou lá. Ó. O registrador status mais o 3 do nível de interrupção. E agora eu subi o nível de interrupção para 7, ou seja, essa interrupção não é mais bloqueável. E daí aqui depois ele vai salvar o resto do contexto que ele já fazia, do D0 ao D2, do A0 ao A1. Né? Mas notem que ele não usa o stack pointer propriamente dito. Ó. Ele usa o stack pointer deslocado D4. Por quê? Porque ele reservou 24, mas 4 ele já usou. Né? Então, salvou o resto do contexto ali. Então agora eu vou salvar o D3 ao D7 e o A1 ao A6. Né? Salvou o resto do contexto. Executa o escalador, né? E despacha a nova tarefa. Né? Então notem que a única coisa que aconteceu é que o nosso contexto é 4 bytes maior. Né? Então notem, pessoal, que aqui, deixa eu voltar, na interrupção de software, eu nunca troquei o nível de prioridade, eu deixei aquele nível 2700. Por quê? Porque essa interrupção não tem código de usuário, ela é uma interrupção para troca de contexto. Então, quando eu entro nela, eu quero trocar o contexto, eu quero terminar essa execução. Então, o ideal é que ela não fosse interrompível. Né? Agora, toda e qualquer outra interrupção, como é o caso da interrupção de timer, ela é interrompível. Porque eu não vou fazer só a troca de contexto, eu tenho mais coisa executada dentro dela. Né? Então eu vou botar um breakpoint para ver o que acontece aqui. Então quando eu chegar no meu primeiro milissegundo do sistema, eu vou entrar... desculpa, deixa eu tirar esse break. Agora sim. Então quando eu chegar no primeiro milissegundo do sistema, eu vou entrar numa interrupção de timer, que tem nível de prioridade 6. Né? Quando eu executar essa instrução do trap proc, eu subo a prioridade e guardo aqui nessa pilha, ó, a informação. Vamos lá. 0x880c. Né? Então aqui está salvado o PC e o registrador status aqui com a prioridade anterior. Né? Executei a linha de código, salvou lá o 2600. Né?
Então, vou salvar, na verdade, vai salvar o resto do contexto que é dado pela abre-chave ali, que é o D0, D2, A0, A1. Né? Salvou aqui, ó. A1, A0, D2, D1 e D0. Né? Foram todos salvos. Só que o nível de prioridade agora dessa interrupção não é mais 6 e agora é 7. Então as interrupções estão bloqueadas. Então eu posso fazer essa operação aqui de aninhamento. Por quê? Porque todo esse processo aqui foi feito com interrupções bloqueadas devido a essa primeira instrução. Alguém poderia perguntar, mas e essa primeira instrução aqui, não poderia acontecer uma interrupção antes dela executar? Não poderia, pessoal, porque a primeira instrução executada numa interrupção, ela é não bloqueável. Então, sempre que eu entrar numa interrupção, uma instrução eu executo. Né? Então, bloqueou as interrupções, salvou o contexto, incrementou nest. Feito isso, pessoal, eu posso voltar ao nível anterior de prioridade. Né? Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer com interrupções bloqueadas. Então, como que eu implementei isso aqui? Eu vou buscar lá na pilha, na posição 26 a partir da pilha atual. Por que 26 para trás, pessoal? Porque a posição da pilha agora, ela já salvou D0, D2, A0, A1. Né? Então, onde é que é a minha pilha atual agora? Se eu colocar agora a minha pilha atual é 7F0. Então, eu estou aqui, ó, com a pilha aqui. Onde é que está a informação da prioridade anterior? Então, vamos buscar aqui, eu salvei o D0, o D1, o D2, o A0, o A1 está aqui, ó, 0026. Essa informação ela está 26 bytes para baixo da onde eu estou minha pilha atual. Né? Então, eu vou lá, apontado pela pilha deslocada D26, guardar esse valor no registrador D0. Por que eu vou usar D0, pessoal? Porque o D0 já foi salvo aqui. Então, eu posso sobrescrever o D0. Então, guardei lá, 2600 no D0. Agora, eu vou mover o quê? O status register, esse aqui, para D1. Por que eu coloquei ele lá, pessoal? Porque apesar do 7 ser o que eu quero passar para 6, se eu tivesse alguma flag aqui de 0, de carry, eu queria manter ela. Não queria perder essa informação. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou apagar aquela informação do set lá, que é o que está sendo feito aqui. Ó. Então, eu fiz um end aqui no D0 para só deixar o que me interessa, né? Que é o 26, ou na verdade poderia ser só o 6. Agora, eu apaguei a parte do 7 aqui no D1. Agora, se tivesse um 4 aqui, ó, que agora apareceu, ele ficaria aqui. Né? Então, eu apaguei só a parte alta. Aqui eu mantive a parte alta e aqui eu mantive a parte baixa dos valores. E agora eu vou fazer uma OL deles. Então, se eu tivesse 2704, como eu tenho agora, eu ficaria com 2604. Mas como o caso era 2600, que era aqui, ó, eu vou ficar com 2600, aqui em D0. Eu fiz a OL e o resultado ficou em D0. E isso aí eu vou devolver para o status register. Bom, né? Então, após essa operação, o que eu obtive? A mesma informação do status register que eu tinha quando eu entrei na interrupção. Certo? Então, eu voltei para a prioridade atual, ou a prioridade original da interrupção de tempo, que era a prioridade 6. E com isso eu executo a interrupção, normalmente. Né? Eu limpo a flag, eu testo se alguma tarefa ficou pronta ou não. Se a tarefa não ficou pronta, né, eu vou decrementar a variável nesting, que eu incrementei aqui no início, né, e vou embora. Né? O que esse decremento do nesting significa? Que eu terminei a interrupção. Né?
Mas alguém poderia dizer, mas por que usou o nesting se não teve troca de contexto? Mas poderia ter, né? E se nesse meio tempo aqui houvesse uma troca de contexto, que eu iria cair aqui e não mais nesse else, né? Se houvesse troca de contexto, eu teria que bloquear as interrupções antes de fazer o nesting menos menos. Como eu não vi as interrupções de bloqueio de interrupções com vocês ainda, eu não fiz isso no port, mas o ideal é bloqueio o nesting, faço toda a operação de troca de contexto, bloqueio antes de decrementar o nesting, que garante que ninguém vai se meter nessa operação, decremento a variável, testo se ela é zero e daí eu executo isso aqui, né? Essa seria a solução ideal, né? Então aqui ainda está faltando o bloqueio da interrupção antes do menos menos e um teste para ver se a variável é zero, porque eu só tenho que fazer isso aqui se nesting for zero, que significa que eu estou saindo da última interrupção que aconteceu em um dado instante, né? Ok, pessoal? Tá? Então o que essa variável nesting aqui garante? Que eu só executo o escalador quando eu estiver saindo da última interrupção. Para isso funcionar, eu tenho que incrementar nesting com interrupções bloqueadas e eu tenho que decrementar nesting com interrupções bloqueadas. Então, esse é o ideal. E muito sistema faz esse procedimento, inclusive até em assembly, pessoal. Tem muito sistema que faz tudo isso em assembly e deixa um ponteiro de função para executar o que está em C dentro da interrupção, né? Porque é um processo bem complicado e bem invasivo na interrupção, né? Notem que ao entrar nessa interrupção eu bloqueei as interrupções, eu incrementei essa variável, eu voltei a prioridade da interrupção para a prioridade anterior, depois eu teria que bloquear a interrupção de novo, decrementar e fazer troca de contexto. Então, código da interrupção mesmo é só esse limpa flag e o in compare, essa função. Tudo o resto é código do sistema. Então, esse é um custo adicional do sistema para controlar processadores que têm interrupções alinhadas. Então, essa é uma estratégia. Notem que, além de mudar o salvamento e restauração de contexto, mudar a instalação da tarefa, eu também tenho regiões de bloqueio de interrupção, né? Então, nesse meio tempo aqui as interrupções estão bloqueadas e e aqui eu precisaria também bloquear a interrupção antes de fazer o nesting menos menos, né? Então, notem que o port ele fica bem mais complexo quando eu tenho interrupções alinhadas. No entanto, pessoal, se eu não fizer isso e deixar esse código executar, em algum momento eu vou gerar alguma inconsistência no sistema, porque eu vou ter executado e trocado pilha várias vezes dentro das interrupções. Porque é bem normal acontecer uma interrupção dentro de outra interrupção. E se isso acontecer, provavelmente eu vou executar mais de uma vez o escalador e vou trocar mais de uma vez o ponteiro de pilha. Isso é perigoso e pode levar à inconsistência do sistema. Então, esses bloqueios de interrupção que a gente criou, seja eles na entrada aqui da interrupção com aquela instrução especial, né, que foi adicionada pelo compilador com o trap-proc, ou seja, por um bloqueio de interrupções que eu teria que fazer aqui como programador, eu vou ter um pouco de adição de latência às interrupções. Porque em algum momento durante a execução das interrupções elas vão estar com o bloqueio de outras interrupções interromperem elas, né? Então, toda e qualquer nova interrupção nesse sistema teria que, deixa eu passar para o port aqui, teria que usar o trap-proc, teria que ter a parte do nesting, teria que ter a volta da prioridade anterior e teria que ter isso aqui, né? Então, isso aqui geralmente são macros do sistema, tudo isso é substituído por uma macro do sistema, que é a entrada da interrupção, e a partir daqui tudo seria substituído por outra macro, que seria a saída da interrupção. Então, eu preciso dessas macros do sistema operacional para controlar um sistema preemptivo em que as interrupções têm alinhamento, né? Tem nesting, né? Alinhamento de interrupções.
Então, o port ele se torna muito mais complexo. Mas feito isso, pessoal, se torna confiável o sistema, né? Tanto que eu posso reproduzir agora aquele comportamento que eu tive nos outros testes que eu fiz, né? Tarefa 3 é a mais prioritária. Então, executo primeiro a tarefa 3, como podem ver, no tempo 0. Tarefa 2, tarefa 1. Daí a tarefa 1 tem delay 10, né? Então ela volta a executar de novo, né? No tempo 10. No tempo 20, a tarefa 2 tem mais prioridade, então vai executar aqui e depois aqui. Ó. E no tempo 30, primeiro aqui, que é mais prioritário, e depois a tarefa 1. Ali, ó. Tempo 30, tarefa 3, depois tarefa 1. Então, o sistema está funcionando exatamente como ele já funcionou com o Codefire V1 naquele port anterior, que não considerava o aninhamento, mas agora o meu sistema está protegido para a ocorrência de aninhamento de interrupções. Né? Então, isso não é um conceito tão simples de entender, pessoal, mas o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: eu só devo executar o escalonador quando eu sair da última interrupção que aconteceu. Né? Então, deu uma interrupção de tempo, e no meio da interrupção de tempo deu uma interrupção de AD, e no meio da interrupção de AD deu uma interrupção de comunicação serial. Então, dependendo das prioridades, uma vai interrompendo a outra, e eu vou voltando para outras interrupções. Quando eu chegar na última interrupção é que eu devo executar o escalonador. Né? Então, essa é a ideia da proteção que a gente realizou nesse sistema. Né? Esse demo aqui eu adicionei uma outra coisa mais interessante também, só para mostrar para vocês como um sistema operacional não está livre da gente cometer erros de implementação. Né? Então, ele não resolve todos os problemas de tempo real. O que eu adicionei aqui, pessoal? Eu adicionei no demo, esse simulador consegue simular, aqui eu estou configurando uma porta serial, aqui eu tenho uma função que envia uma frase, ó, mas notem que é um laço. Ó. Então, eu não estou nunca liberando o processador durante o envio dessa frase. Então, eu vou botar um breakpoint aqui de novo. Então, qual é a tarefa que vai executar primeiro? Tarefa 3. Tempo 0, notem. Quem vai executar depois? Tarefa 2. Notem que não foi no tempo 0, foi no tempo 2. Por quê? Porque embora ela já estivesse pronta no tempo 0, eu fiquei 2 milissegundos escrevendo tarefa 3. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou escrever tarefa 2 e só depois eu vou dar o delay que desiste do processador e eu vou entrar em tarefa 1. Então, o tempo agora já é 5, pessoal. Provavelmente porque o envio disso aqui leva 2,5 milli mais 2,5 milli. Né? Então, 5 milissegundos depois que eu iniciei o sistema, mesmo tarefa 1 estando pronta, ela só executou 5 milissegundos depois, mesmo ela estando pronta desde o tempo 0. Né? Agora vamos ver a coisa mais curiosa ainda. Né? Voltei para quem? Para a tarefa 1, mas olhem o tempo. Tempo 17, apesar do delay de 10. Por quê? Quando eu cheguei aqui, o tempo já era 5. Eu levo pelo menos 2 milli para escrever tarefa 1. Né? Então, eu já escrevi tarefa 1. Então, passou 7, mais o delay de 10. Né? Então, esse delay de 10 não garante que a tarefa é periódica em 10 milissegundos. Garante que quando eu chamar delay, 10 milissegundos após, na melhor das hipóteses, eu volto a executar essa tarefa aqui. Inclusive, eu vou mudar um pouco aqui. Pra vocês verem que interessante. Então, no tempo 20, quem vai executar? No tempo 20, quem vai executar é a tarefa 2. No caso do break, pronto. Tempo 20, ó. Quando que a tarefa 2 executou? No tempo 27, pessoal. Por quê? O delay era de 20.
mas já tinha passado um certo tempo e eu levei um certo tempo aqui para escrever tarefa 1 e depois para escrever tarefa 2. Né? Então, apesar de eu acreditar que com um delay de 20 a cada 20 milissegundos eu ia entrar aqui, eu entrei a primeira vez aqui com 2,5 milissegundos e a segunda com 27. Né? Então, não tem nada de periódico nessas tarefas. A única coisa que está acontecendo aqui é que 10 milissegundos após essa linha de código eu volto a concorrer ao processador. 20 milissegundos após essa linha eu volto a concorrer ao processador. Né? Vamos ver a próxima tarefa. Quem deveria executar provavelmente seria a tarefa 3, que é a mais prioritária com delay de 30. Né? Mas entrou tarefa 1 primeiro. Por quê? Né? Porque eu levei um tempo aqui, 2 milissegundos. Então eu chamei esse delay aqui um pouco depois. Né? Então esse delay de 30 aqui, ele deveria voltar a executar no tempo 32, provavelmente. 32, 33. Então mesmo tarefa 1 sendo menos prioritária, ainda não chegou o tempo de tarefa 3. Porque o delay, ele foi executado de 30, mas após escrever essa frase aqui, tarefa 3 no terminal. Então, 34 milissegundos depois eu entro aqui. Por que não 32? Porque eu tive que escrever a frase aqui da tarefa 1. Né? Então, o sistema ele não está naquele jeito periódico que a gente viu, justamente porque essa função envia a frase, ela não está adequada para um sistema operacional. Ou seja, ficar 2, 3 milissegundos escrevendo uma frase no terminal dentro de uma tarefa. Eu tenho que ter desistências do processador aqui dentro para melhorar essa implementação. Né? E nós já temos vídeos fazendo isso para as protothreads. Né? Mas quando eu tenho um sistema preemptivo, que não é uma protothread, né? O protothread é um sistema cooperativo, que não tem contexto, né? Então é outra forma de implementar, mas a ideia é semelhante. Né? Então, essa é uma má implementação de um sistema, mesmo existindo prioridades, né? Eu estou perdendo um pouco o comportamento determinístico do sistema. Okay? Então, essa análise ela não tem relação com a complementação que eu fiz do port, né? Com relação ao nível de prioridade das interrupções, né? Mas é uma observação interessante, né? Porque o simulador permite eu fazer isso, eu ter uma porta serial e simular a sua execução. Então, pessoal, eu quis trazer essa informação com relação às interrupções alinhadas, porque os processadores ARM eles têm uma facilidade para lidar com alinhamento em que eu não preciso me preocupar tanto com proteger com bloqueio de interrupção, incremento de variáveis como aquela variável nesting que a gente utilizou. Então ele tem uma facilidade para lidar com interrupções alinhadas. Então na nossa próxima aula eu vou mostrar o que o processador ARM tem de bom para se implementar sistemas operacionais. E eu precisava que vocês entendessem o problema da interrupção alinhada, que é uma das facilidades que o processador ARM tem, além de muitas outras. Né? Então, nos encontramos na próxima aula, onde a gente vai falar de port para processadores ARM Cortex-M, pelo menos. É isso, pessoal. Até mais.